Você está ouvindo na Rádio Cidade Jornal da 89. Jornal da 89. A reunião de ontem à noite da Câmara de Caratinga foi agitada. A vereadora Rosilene Franco retirou sua assinatura do documento que pedia a instalação de uma CPI para apurar o contrato da Prefeitura com a empresa que coleta o lixo na cidade. Quando todos esperavam a nomeação da comissão que iria executar o trabalho, Rosilene retira o nome e inviabiliza a CPI. Rosilene faz parte da bancada de oposição, que tem 6 vereadores. Como todos os 6 haviam pedido a investigação, a CPI já era considerada instalada. Mas, com a desistência da vereadora, a comissão perdeu o efeito, não podendo ser levada adiante com apenas 5 assinaturas. No ofício entregue à Câmara, a vereadora disse que, ao ter acesso à documentação referente à CPI, não percebeu nenhuma irregularidade na contratação dos serviços de limpeza urbana pela administração municipal, razão pela qual achou por bem retirar seu nome do documento. Questionada pela imprensa, Rosilene reafirmou sua posição. Ela ainda disse que dentro de 15 dias, o Ministério Público deverá se manifestar sobre o caso. Porque eu tive acesso à documentação e eu não vi nenhuma irregularidade para continuar com a CPI. Você disse que em 15 dias o Ministério Público vai mostrar que não houve nada de anormal. Agora, o que te leva a falar isso e por quê? Não, o Ministério, eu disse que dentro de 10 a 15 dias, o Ministério vai dar um parecer, porque eu não sou nenhuma advogada e eu sou apenas uma vereadora que fiscaliza. Você teve algum acesso a essas informações já? Eu já tive, sim, algumas, só que agora no momento eu não vou falar. Eu sou independente, mas eu devo, sim, uma satisfação. Sempre eu subi nessa tribuna e questionei sempre tudo, sempre foi questionado. Só que agora no momento eu acho que deve dar uma oportunidade ao prefeito, sim, para mostrar que não tem nada de errado. Eu quero falar o seguinte, não é só porque eu retirei o meu nome desta CPI que eu vou continuar vendo algumas irregularidades e eu vou acatar. Porque eu já tive meus contatos e eu tenho a ciência completamente, com a minha consciência tranquila quanto eu já tive. Junto ao Ministério Público, você teve? Junto ao Ministério Público, não, mas eu tenho total certeza da documentação que eu tenho em mãos. Mas se a casa estava, no caso assim, fazendo todas as investigações, aí você passa a deixar por conta deles. Isso é certo, Rosilene? Eu acho que a partir do momento que já entrou no Ministério Público, eu acho que eles que vão fazer o levantamento, eles que vão investigar. Se tiver irregularidade, eu sou uma que vou subir aqui e vou falar. Mas o papel do vereador é investigar. Com certeza. Você está abrindo mão de cumprir o seu verdadeiro papel? Não, eu disse essa CPI. Eu não disse que eu não vou abrir mão de investigar. Sempre eu vou investigar. E eu falo uma coisa, que se haver outras, se com certeza, às vezes poderá haver, eu sou uma a subir na tribuna e questionar. Em casa agora dos colegas de oposição, como é que você fica em relação a todos eles? Continua a mesma coisa, eu continuo sendo oposição do mesmo jeito, não é porque eu retirei o meu nome da CPI que eu vou ser a situação, a base do prefeito, mas eu acho que tem que ter uma oportunidade, tem que dar uma oportunidade. Tantas outras gestões que houve irregularidades e estão aí a pune. Ele te pediu esse tempo, prefeito? Não, de forma nenhuma. Não? Não. Nem o assessor? Não. Diante da documentação que eu tive, já falei, e diante dessa documentação eu percebi que não era justa e a minha consciência não estava tranquila, porque não sou eu que vou atrapalhar o prefeito a executar o seu trabalho, de forma nenhuma. Não é também, deixo bem claro, que não é também porque eu retirei meu nome dessa vez que eu vou concluir com isso as que vão vir por aí ou não sei. Isso é só o tempo que vai dirá. O vereador Diego de Oliveira disse que foi pego de surpresa com a decisão de Rosilene e acha que ela pode ter sido induzida a retirar a assinatura dela da CPI. Olha, realmente nós fomos pegos de surpresa com essa informação. Até antes da reunião eu tinha conversado com a vereadora Rosilene e ela me explicou o que já vinha fazendo na tribuna, né? Ela vinha falando sobre o descaso de São Cândido e, segundo ela foi procurada pelo executivo que manifestou interesse, caso ela retirasse
de pauta a questão da CPI, de começar a olhar com bons olhos o distrito São Cândido. Ela comentou comigo que está sendo muito cobrada por aqueles munícipes de lá, daquele distrito, o descaso e principalmente questão de ambulância, que o prefeito, segundo ela, falou que vai mandar para lá caso ela retirasse o nome. Então, assim, na minha opinião é lastimável, porque algumas informações que foram colocadas aqui nesta casa não condizem com a realidade, até porque quando nós fizemos o requerimento para a instalação da CPI, na verdade nós olhamos, nos atemos, né, pela questão do processo de dispensa de licitação, e todos os vereadores, principalmente os 6 vereadores que assinaram, eles tiveram acesso e perceberam ali os indícios de irregularidade, né? Mas ela está argumentando que ela acha que o papel melhor poderia ser feito pelo promotor de justiça. A gente respeita a opinião dela, mas que as pessoas saibam que o restante, com todo respeito a ela, mantém a opinião de que deveria fazer valer o direito nosso de vereador, porque a sociedade merece isso. Diego ainda reclamou que tem tido dificuldades para desempenhar seu trabalho na Câmara. A gente não entende porque às vezes a gente faz alguns pedidos aqui, tanto formal por escrito ou às vezes verbal, e ninguém fala nada a respeito. Eu vejo que essa casa aqui ela não está cumprindo com o seu papel. Vocês devem ter percebido que eu falei aqui durante a reunião e pedi ao presidente que falasse sobre a CPI. Em momento nenhum ele sequer manifestou a respeito. Pedi ao líder de governo que falasse também a respeito da questão dos pedidos de informação, das matérias veiculadas na imprensa nos finais de semana, tanto retrasado como esse que passou agora. Em momento nenhum, no uso da palavra, nos deu qualquer informação. Então fica muito difícil. Às vezes, quem sabe, eles acham que tem um número maior, porque a situação já comporta a votação necessária, que às vezes nós, vereadores de oposição, não servimos para nada. Mas nós não vamos desistir, não. Compromisso primeiro com Deus e também com a sociedade de Caratinga. Porque, infelizmente, as pessoas acabam generalizando, porque é muito mais cômodo ela falar dos 17 vereadores do que, às vezes, enaltecer alguns que estão trabalhando. Mas aí eu aproveito a oportunidade para dizer o seguinte, que o pensamento, a questão da instalação da CPI ainda continua prevalecendo, não só dessa pessoa que está falando, como dos demais colegas da oposição, representados agora apenas em número de 5, na questão da CPI. Então, eu gostaria até que o presidente viesse a público para falar a respeito da CPI agora, dar uma resposta à sociedade. Como é que vai ficar a CPI? O presidente da Câmara e vereador da situação, José do Carmo Fontes, o Zé Mugango, informou que a CPI do lixo não deve acontecer. Muda que fica faltando uma assinatura para compor um terço, né, da composição dessa casa. Então, nesse momento, a CPI fica parada e podendo possivelmente ser extinta. Em função de qual não tem número legal agora para que seja instalado. Para Zé Mugango, ao contrário da oposição, a retirada da assinatura de Rosilene da CPI não foi uma surpresa. Não, eu já, nos bastidores, a gente acaba tendo informações, então hoje não há nenhuma surpresa. Até porque a assinatura do parlamentar é facultado a ele, né? Então a consciência dele é que vai direcionar o eleitor que está no dia a dia com ele, a sociedade que está próximo dele, que acaba questionando algumas questões e ele leva a tomar a decisão. Quando ela disse ao Ministério Público, é porque ela se encontra tranquila, porque o documento já passou pela mão do Ministério Público e o Ministério Público já deu seu parecer, né? Então ela se encontra mais tranquila de tomar essa decisão. É papel do vereador fiscalizar, tanto é que ela fiscalizou, que ela soube de todos esses detalhes, dos questionamentos. Então, os colegas vereadores que subscreveram, no momento daquele calor, daquele noticiário, né, eles subscreveram a CPI e depois, com o tempo, foi analisando os documentos e ela chegou nessa condição de retirar o nome dela dessa CPI. Dentre as possíveis irregularidades no contrato emergencial com a Santopio, a CPI do lixo pretendia apurar divergências entre cópias do contrato enviadas à Câmara Municipal e ao Ministério Público, diferenças entre valores de serviços prestados, dentre outros pontos da contratação da empresa de limpeza urbana. O contrato em caráter de emergência com a Santopio está se encerrando e a licitação para a contratação da empresa de limpeza urbana foi aberta recentemente pela Prefeitura. Segundo o edital de concorrência, as propostas das empresas interessadas serão analisadas no dia 30 de setembro, ao 12:30.
Jornal da 89. Também na reunião desta terça-feira, na Câmara, o farmacêutico da Prefeitura de Caratinga, José Celso Godinho, usou a tribuna para esclarecer os critérios de fornecimento de medicamentos especiais à população. O farmacêutico deu destaque ao tratamento da esquistossomose e explicou como o paciente pode conseguir os medicamentos para tratar essa doença aqui no município. Na verdade, a gente veio hoje fazer a explicação do protocolo de liberação dos comprimidos de praziquantel, que é o tratamento da esquistossomose. O município de Caratinga, ele tem uma demanda muito alta, que ele é zona endêmica para essa doença, e para a liberação desse comprimido, ele tem que preencher alguns quesitos, tá? Que a gente chama de protocolo. O receituário do médico, exames de fezes ou outros que comprovem o índice de infestação de doença, além dos documentos pessoais, tá? E o local onde a pessoa deve se dirigir para fazer a aquisição da medicação. De uma maneira em geral, qual que é a atual situação da farmácia municipal? Tá, na verdade eu respondo pela unidade de assistência farmacêutica, que tem uma sigla chamada UAF, que funciona dentro da policlínica. É os medicamentos de alto custo ou especiais. Esses medicamentos, como é o Estado, é recurso estadual que abastece a farmácia, em torno de 2 milhões de reais, é muito dinheiro, porque são medicamentos muito caros e que atende toda a micro, tá? Não só o município de Caratinga, mas todas as cidades vizinhas aqui. Então esses medicamentos não faltam, eles são entregues rotineiramente. Pode ser que aconteça aí atraso de semanas, de uma semana ou duas, mas não tem um atraso assim que comprometa a saúde do indivíduo, a descontinuidade do tratamento. Na sua área, cumpriram todos os requisitos, os medicamentos estão liberados? Não, lá cumprindo os quesitos lá, que são, a gente chama de processo, né? Eles são liberados imediatamente, tem lá o abastecimento é rotineiro, não falta. Alguns poucos casos, quando houve mudança de governador estadual, é que às vezes pode ser que atrase, mas nesses anos todos à frente lá eu ainda não vi essa falta. E todos os distritos têm acesso fácil? Eles têm que vir aqui para Caratinga? Como funciona? Na verdade, para a aquisição desses medicamentos lá, a pessoa tem que se dirigir à unidade. Por quê? Porque tem toda uma burocracia, o que a gente chama de processo. É uma gama de documentos a ser preenchidos, colhidas informações do paciente. Então ele precisa de se dirigir lá na unidade para que todos esses documentos e essas informações sejam colhidas certinhas, sem erros, sem ausência de dados que o Ministério da Saúde precisa para monitorar as doenças e fazer o acompanhamento. Em relação a outras áreas e aos outros profissionais, você acha que seria muito importante a vinda deles aqui, também assim para estar repassando a comunidade? Com certeza. Eu acho que quando você coloca a população à parte, como é que é o funcionamento, você evita aquela vinda do cidadão, né, ida e volta para ele se inteirar do assunto. Ele estando a par, né, já divulgado, a Câmara sabendo que foi uma proposta nossa lá, assim que a gente viu que a população estava assim, insatisfeita, porque, poxa, eu vou lá, tem essa papelada, essa burocracia, aí eu falei, olha, vamos lá na Câmara, vamos explicar para os vereadores, porque são parceiros do povo e parceiros nossos, de que como é que a coisa funciona, porque você tem critérios para seguir. Né? Ainda mais que são medicamentos de alto custo. Você não pode ficar entregando ele para qualquer coisa sem critérios, porque dá margem a desvios, dá margem, né, a diversas irregularidades, que não é isso que a gente quer, né, para o município. Daqui a pouco, show de prêmios da APAE espera reunir 20 mil pessoas na Praça da Estação neste domingo. Jornal da 89.